Pessoal, boa noite a todos, né? Gostaria aí de agradecer mais uma vez a participação de todos aí que já estão nos ouvindo e nos vendo e falar que para o Grupo Reagro é uma enorme satisfação a gente está dando início aí a mais um webinar Leite. E a gente agradece muito aí, especialmente a todos os parceiros e patrocinadores, né, que estão conosco aí nessa empreitada sempre. Então, a gente tem aí o orgulho de trabalhar sempre em conjunto, não só as empresas do Grupo Reagro, né, em especial o Ideagre, 3R Lab e a Faculdade Reagro, mas, com certeza, uma parceria muito forte aí com a Calculem, Abraleite e com a Leite Integral. Então, gostaria muito de agradecer esses parceiros também, além de agradecer aí novamente a presença de todos. E hoje a gente vai conversar de um tema muito interessante que desperta aí boa troca de ideias e experiências, que é a gestão de índices zootécnicos com foco no lucro. Né? Conversar sobre gestão de índices zootécnicos é algo que desperta bastante interesse. E eu acredito aí que o Matheus foi muito feliz aí na escolha desse título e direcionando essa conversa com foco aí no lucro na atividade leiteira, que no final das contas aí é o que conta para todos nós, ou pelo menos para a grande maioria de nós, né? E gostaria, então, de convidar, né, o Matheus, Matheus Moreira, veterinário aí da equipe Reagro, consultor sênior aí na área de gado de leite, e coordenador aí da equipe técnica, mestrando em zootecnia, né, na UFMG, Zootecnia e Produção Animal. Então, Matheus, mais uma vez, né, já deve ser aí o 12º ou 13º webinar, né, Matheus? Ainda não, Neto, ainda falta bastante ainda. Mas chegamos lá e se Deus quiser, né, Matheus? Para ter o 12º tem que ter o 3º, 4º, 5º, né? É verdade, tem um chãozinho, mas queria convidar o Matheus aí para dar início e agradecer novamente a participação de todos. Fica à vontade, Matheus. Bom demais, né? Então vou compartilhar aqui a tela. Enxergou aí, Neto? Positivo. Não, bom demais. Então vamos lá. Neto me apresentou, meu nome é Matheus Baldwin Moreira, então eu venho envolvido com a atividade de leite aí desde a infância, né? Sou neto de produtores de leite e muito por conta de conviver lá no dia a dia da fazenda que eu tive essa vontade de mexer com a agropecuária, né? Devagar, fiz colégio agrícola, fui veterinário formado em Lavras e hoje estou concluindo o mestrado na zootecnia na UFMG. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, né? Esse que eu vou comentar hoje, que é gestão de índices zootécnicos com foco no lucro. Eu fico muito satisfeito de falar porque é o que eu faço todo dia nas fazendas onde eu atuo, né? Hoje eu estou numa fazenda, a gente discutiu bastante sobre esses temas, inclusive alguns assuntos que a gente vai abordar aqui hoje foram tratados aqui e vai ficar mais fácil de entender na hora que a gente mostrar aí os dados, os gráficos que a gente monta no dia a dia nas fazendas aí. Então, tudo que eu estou falando aqui é extremamente aplicável, é o que a gente vive no dia a dia das fazendas do Reagro Consultoria e o que a gente tenta passar no ensino, nos nossos cursos aí presenciais, online, em toda forma que a gente leva conhecimento aí ao mercado. Então, começando aí a palestra, primeiro aqui eu vou mostrar o roteiro, né? Então, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, comentar sobre o planejamento estratégico, que é fundamental para qualquer negócio. Então, o ponto de partida de qualquer propriedade. Vamos comentar ao longo de toda a palestra bastante a relação dos índices com a lucratividade, né, com o lucro. Para isso, a gente vai discutir ferramentas de gestão também e ferramentas de automação que ajudam a gente a monitorar índice no dia a dia. E a gente vai até ter alguma oportunidade de saber se essas ferramentas se pagam, né? Assim, o benefício que ela vai trazer para mim vai se pagar em dinheiro? E, no final, algumas considerações lá sobre tudo isso que a gente vai comentar hoje aqui. Então, aí tem
a tendência, né? As mudanças no cenário competitivo internacional têm exigido uma nova postura por parte das empresas, né? Que buscam maior produtividade, redução de custos e formação da visão integrada de produção. Então, é muito importante a gente estar na fazenda buscando uma maior produtividade, redução de custos, que é o que a gente vai comentar por meio dos índices zootécnicos, e entendendo a fazenda como um todo, né? Como os setores dela se relacionam, como que a bezerrinha lá pode interferir daqui 2 anos na minha média de produção. Então, a gente vai chegar prevenido ou nós vamos cair de paraquedas nesse cenário aí, né? Então, um pouco do que a gente vai falar hoje é pensando aí de como integrar essa visão de produção no sistema. Essa frase eu tive a oportunidade de me deparar com ela agora há pouco tempo. Quem me apresentou ela foi o Vitor, do nosso núcleo de gestão de leite, e ela do Peter Drucker, né? Então, as empresas de hoje, especialmente as grandes, simplesmente não sobreviverão nesse período de rápida mudança e inovação, a não ser que adquiram uma competência empreendedora. Então, essa frase aí, apesar de extremamente atual, ela não é uma frase inovadora, porque ela foi escrita lá em 1986. E é muito atual, né? A gente está vivendo isso hoje, né? A hora que eu li ela, eu falei assim, ó, os caras escreveram isso por conta de tudo que a gente está vivendo esse ano. Mas, na verdade, as pessoas já estão enxergando isso desde muito tempo, e que se a gente não fizer de forma diferente o que a gente faz no dia a dia, a gente vai ficar para trás, a gente vai ser engolido pela mesmice e não vamos ter competitividade no cenário cada vez mais desafiador que a gente vive aí em qualquer área, né? Não só na agropecuária, mas na indústria, no serviço e tudo mais. Então, eu gosto bastante desse slide porque muita gente fala assim, no passado eu fui criado pelo meu avô que tirava 300 litros de leite, meu pai foi criado, né? E todo mundo na propriedade conseguia se manter bem. E hoje não. Então, é justamente por conta dessa imagem que a gente está vendo aí, né? O preço, ao longo do tempo, ele vai diminuindo e o custo vai aumentando. A gente costuma falar que ninguém ganha dinheiro muito tempo sozinho, né? À medida que outras pessoas vão enxergando que aquela atividade é competitiva e é rentável, o que acontece é competição pelos insumos e o preço cada vez mais baixo por conta da oferta que aumenta. Então, ao longo dos anos, o que acontece? A margem diminui. E com a margem diminuindo, o que acontece? Aumentam-se os riscos. Então, passa a ser necessário um monitoramento muito maior aí das atividades para que a gente não tenha aí, prejuízo, vamos falar assim. Então, qual que é a busca? Qual que é a busca de qualquer sistema produtivo? É eficiência. É conseguir ganhar mais dinheiro com aquilo que eu tenho investido, é conseguir ganhar mais dinheiro com aquilo que eu giro no dia a dia de insumo. Então, nossa busca é ganhar eficiência no sistema. E quais são as saídas aí para a gente ganhar eficiência? A gente pode comercializar e ter um marketing de produto, né? Várias fazendas hoje partindo aí para industrialização, só que é um negócio totalmente diferente, né? Não é um negócio para todo mundo, a gente precisa de uma gestão completamente diferente dessa que a gente vai falar hoje. Cooperativismo e associativismo, a gente tem bastante cooperativismo no sul do país, mas não nas outras regiões. E algumas boas associações que conseguem fazer o quê? Negociar a venda do produto e negociar a compra do insumo. Isso faz com que as nossas margens lá fiquem mais confortáveis, né? E o tema nosso hoje é a gestão da propriedade. Então, tratar a eficiência de custos para ganho máximo, né? Gerir os índices para nossos ganhos serem máximos. Eu tenho uma notícia ruim, que não é fácil, que isso requer dedicação, requer compromisso, requer anotação, requer monitoramento. E tem uma notícia boa, que é a seguinte, que nada resiste ao trabalho. Então, se um trabalho for bem feito, estruturado, tiver diretrizes e for fundamentado em ciência, não tem como dar errado. A gente pode, no caminho, encontrar obstáculos e acreditar que isso, no momento, é errado, mas não é o obstáculo que vai travar a gente, né? Se a gente tiver uma meta bem estabelecida, um caminho bem traçado, a gente com certeza vai chegar no resultado que a gente traçou. Então, aprofundando um pouco mais aí, né? O que é gestão? Gestão é organizar e monitorar um sistema para que ele alcance os resultados desejados. É entender que grande parte dos problemas e das dificuldades de alcançarmos resultados advém do sistema e não das pessoas, né? Vou comentar um pouco desse slide daqui a pouco.
Eu vou ter um slide para tratar desse tema das pessoas. E o bom gestor é aquele que, sabendo disso tudo, estrutura todos os processos da fazenda, a ordenha, a rotina de ordenha, o jeito que vai inseminar, o método que vai ver cio, olha os indicadores, taxa de concepção, taxa de serviço, indicador de mastite, e ajuda as pessoas para que o resultado seja alcançado, né? Então, isso que é o bom gestor, saber organizar os processos, vendo os indicadores e trabalhando bem as pessoas para alcançar resultados. Então, dentro do planejamento estratégico, quais são os pontos importantes, né? O primeiro é saber onde que eu estou, qual que é o diagnóstico da situação atual. Depois, com a ajuda técnica, a gente vai definir qual que é o objetivo do negócio, qual é a nossa meta, quantas vacas eu quero ter, qual é a média do meu negócio. E depois, como a gente vai chegar lá, né? Que vai ser o planejamento estratégico. Quanto que eu quero ter de média, qual que é a média que eu quero ter e por quê, como que eu vou chegar lá, quais as estratégias que eu tenho que fazer no dia a dia para chegar lá. E uma frase que eu acho muito importante, que eu comento sempre com todo mundo, né, das fazendas do trabalho, dos cursos onde a gente tem a oportunidade de participar, é que as avaliações tendem a atribuir aos indivíduos as falhas e variações de desempenhos que são decorrentes de falhas do sistema. Então, muitas vezes a gente está pedindo para a turma ter uma CCS baixa e a gente não oferece uma rotina condizente de ordenha, não faz manutenção do equipamento, não compra copos de pré e pós-dipping. Então, a gente vai culpar a pessoa por resultado de CCS ruim, sendo que a falha está no sistema, uma ordenha mal dimensionada, uma bomba de vácuo que não funciona direito, ou uma pessoa que está vendo CID de forma errada, está vendo um sinal secundário lá e achando que é CID, na verdade não é. Então, não é culpa do indivíduo, é culpa do sistema. Talvez porque ele não tem tempo, porque ele não tem ferramentas, ou porque essa pessoa não foi treinada para isso. Então, caminhando um pouco aqui no nosso planejamento estratégico, vamos definir aí aonde estou. Então, muita gente no Brasil, quando vai falar de produção de leite, são duas perguntas que as pessoas fazem, né? Quantos litros você produz diariamente e qual a média de produção das suas vacas? Esses dois números, apesar de serem bom indicativo de eficiência, não deve ser como a gente avalia o sistema, né? Então, vamos tentar trazer um pouco da linguagem da agricultura para nós. Então, quanto produz cada lavoura dessa aí? Uma lavoura de milho. Quantas sacas por hectare? A gente fala de 120, 160 propriedades acima de 200 sacos. Hoje a soja aí já é realidade no SESB, aí, produções acima de 100 sacos por hectare, né? Café, a gente sabe de 30, 40, fazendas com mais que isso de produtividade, e o leite a gente não costuma medir dessa forma, né? E a gente precisa aprender a fazer isso, e é daqui que a gente vai partir o nosso planejamento estratégico. Então, esse levantamento eu fiz em 29 propriedades, lá da Serra Gaúcha, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá por 2 anos, né? Esse levantamento foi em 2015, 2016, e eu trago ele aqui porque ele é extremamente didático. Então, dessas 29 propriedades que eu trabalhei na Serra Gaúcha, eu pude separar elas em faixa de produtividade por hectare por ano. Então, aqui a propriedade acima de 20 mil litros, de 15 a 20 mil litros por hectare ano, de 10 a 15 e por aí vai. Então, qual que era a média por dia de litragem dessas propriedades lá, né? Então, a propriedade que tinha acima de 20 mil litros, elas tinham 440 litros de média por dia de produção, em 7 hectares. Então, a média por hectare lá era 22 mil. E do outro lado, as piores fazendas tinham lá 10 hectares com quase 90 litros de produção diária, e elas produziam menos de 5 mil litros por hectare por ano. Então, na média das propriedades, tinha 11 mil litros, a pior tinha 3 mil litros por hectare ano, e a melhor faixa é 22. Vamos colocar uma margem aqui, a margem do ano passado, né? A gente hoje tem vivido o preço de leite bastante elevado, então foge um pouco dessa realidade. Mas eu pus aqui uma margem de 20 centavos nas fazendas altamente tecnificadas e uma margem de 30 centavos aqui nas fazendas com pouca tecnologia, por ela empregar menos tecnologia e gastar menos mesmo, né? Quando a gente faz a multiplicação de litros de leite por hectare ano vezes a margem, nós temos aí a produção, a margem por hectare, em reais por hectare ano, que as fazendas obtêm por cada faixa de produtividade.
Então, as fazendas acima de 20 mil, tem lá R$ 4.500 de margem de lucro por hectare por ano, contra 900 das baixas, né? Então, o que vai ser a nossa conversa hoje? Como eu consigo altas produtividades por hectare por ano, olhando os meus indicadores zootécnicos diariamente, mensalmente, lá na minha propriedade. E, assim, só comentando um pouco, como é na sua região, isso aqui foi na Serra Gaúcha, em 2015-16, que vai ser um cenário completamente do agreste nordestino, que vai ser diferente do sul de Minas, que vai ser diferente do Goiás. Então, a gente tem que comparar a nossa região, o que a gente ganha de dinheiro com a lavoura que tem lá. Por exemplo, a gente sabe que no Rio Grande do Sul, no noroeste do estado, a gente tem altas produtividades de soja. Quanto que a margem da soja deixa lá por ano? Então, para a minha atividade ser viável, eu tenho que ganhar mais dinheiro que a soja dá lá nessa região. Então, eu vou ter que fazer o quê? Produzir mais leite por hectare ano para me ter mais dinheiro, porque senão é melhor eu plantar soja. Então, vamos olhar agora, a partir daqui, como que seria o planejamento de uma atividade, de uma propriedade leiteira. Então, só mais um adendo aqui, como a gente calcula esse leite por hectare por ano? A gente considera somente as áreas de instalação, mais as áreas de produção de forragem. Se a fazenda for a pasto, entra o pasto na conta, se for produção de silagem, entra também, não entra produção de grãos, se essa fazenda tiver uma área também para produzir grãos, somente produção de forragem. Então, para começar aqui, né, essa propriedade que eu escolhi, ela tem 125 hectares utilizados somente para produção de forragem e instalação. E hoje ela conta aí com 225 vacas em lactação, com a média de 33 litros por vaca por ano. É uma média bastante elevada já, né? Que anualmente produz, então, 2.710.000 litros de leite por ano. Que, quando eu vou dividir lá pelos 125 hectares, me dá uma produção de 21.650 litros por hectare por ano. E para onde que eu vou? Então, eu vou sentar tecnicamente, fazer junto com o técnico que me atende, ou eu sou o técnico que vou atender a propriedade, vou traçar um objetivo claro para o cliente. Então, o objetivo dessa fazenda era chegar aos 25.000 litros por hectare por ano. Então, a gente sabia o rebanho, sabia quantas vacas tinha, quantos animais tinha na recria, e sabia quantos hectares a gente tinha, né? Então, uns 25.000 litros por hectare ano, vezes os 125 que já eram existentes, produziríamos aí 3.129.000 litros por ano. Com a evolução de rebanho, eu determinei aí quantas vacas em lactação esses animais teriam no próximo ano, então aumentaria em 20 vacas no ano passado, né? A quantidade de volumoso atenderia essas vacas. Então, para alcançar esse objetivo, eu teria que levar a média da fazenda de 33 para 35, além de ter as 20 vacas aí. Então, num cenário de eficiência, eu vou tentar trabalhar mais na parte do aumento da média de produção. Então, definida aí o nosso objetivo, que foi lá, a gente falou no planejamento estratégico, onde eu estou, para onde eu vou, e agora como eu caminharei, né? Então, eu preciso saber como eu estou indo, e para isso a gente pode fazer um acompanhamento mensal da propriedade. Então, a produção total de leite. Então, esse aí era a meta, né? Eu tinha lá a minha meta de 35 litros por vaca dia, ao longo do ano. É lógico que isso varia ao longo do ano, no inverno a gente tem produções maiores, multiplicado pelo número de vacas. Então, aí eu tinha a minha meta na barra em azul, a vermelha é o que eu tenho realizado. Então, aí, ficou claro no gráfico que a gente não está alcançando a meta nossa de produção. Vamos ver se é o número de vacas em lactação que está impactando esse número, né? Então, novamente, a barra em azul é a nossa meta, e o realizado é a linha laranja aí. Então, a gente vê que está bem próximo. Indo para a média de produção agora, eu queria ter a média de 35, com pico de 37 aí no inverno e no verão aí 33. E, olhando o acompanhamento mensal de produção, a gente percebe aí que não estamos alcançando a meta, né? Então o problema foi detectado. Então, a partir de agora, a gente vai tentar olhar quais os indicadores que fizeram a minha média ser baixa e, por consequente, fizeram eu produzir pouco leite por hectare por ano
que por consequência fez eu ganhar menos dinheiro que a soja, que o café, que qualquer cultura que tenha lá na minha região. Bom, então, primeiro ponto, identificar as reais causas, né? Aqui a gente tem um diagrama de raízes, que a gente chama, que é a análise das causas, as causas prováveis de ter feito ali meu problema, que é a média de leite ficar baixa. Então, numa reunião técnica, junto com os gerentes, produtores, o dono da propriedade, e determinou aí que seriam esses os principais pontos que causariam aí problema na baixa média de produção de leite em relação àquilo que a gente estava esperando. Então, o primeiro ponto aí que a gente vai tentar mostrar é a mastite subclínica. Primeiro, antes de entrar na mastite subclínica, eu vou falar um pouco sobre o retorno sobre o custo alimentar. Então, aqui segue um dado do benchmark que é fonte que é obtida da consultoria do Reagro, né? Então, a gente vai em diversas fazendas, eu resumi um pouco aí as fazendas para ficar bacana na tela. Então, a gente tem as fazendas em pastejo parte do ano e as fazendas em confinamento total aqui, né? Então, aqui o custo alimentar de todas as vacas de leite e vacas secas, no ano de 2018, ao longo aí dos 12 meses. A gente pode perceber que o custo alimentar dessas propriedades foi aí de quase 60 centavos, né? Então, para cada litro de leite que eu produzi, eu gastei 60 centavos de comida. E é muito importante que eu vou usar esse número em vários slides agora para frente, porque sempre quando eu aumento um pouco de produção na forma de eficiência, por exemplo, eu controlei um pouco a CCS e aumentei a minha média de produção. O único custo, no custo de produção que vai ter um aumento, é o custo alimentar. Então, eu vou gastar mais comida para uma vaca que tem mais média. O pré-dip é o mesmo, o pós-dip é o mesmo, o medicamento, a vacina, mão de obra, a cama dela que eu vou mexer com o trator. Então, todos os custos já estão embutidos no custo de produção. Só que se a vaca der mais leite, eu vou ter que formular uma dieta um pouco mais pesada para ela, ela vai comer mais. E, nesse caso do exemplo aí, a gente gastaria 60 centavos por litro de leite a mais produzido. Lógico que tem uma conta de eficiência da vaca, né, que a gente não colocou aqui, mas o custo de produção lá me conta isso. Então, vamos trabalhar um pouco agora a qualidade do leite. Então, um dos motivos que levou a gente a acreditar que a CCS do tanque poderia contribuir com a baixa média de leite foi a CCS do tanque, que é fornecida pelo laticínio. Então, a gente foi fazendo um gráfico e percebendo que estava bem além da nossa meta, que era 300, e bem além do que é possível em algumas fazendas aí que conseguem ter CCS na casa de 100, com algum esforço, né? Então, a gente falou assim, vamos atacar na CCS e ver quais que são as oportunidades. Então, aqui eu vou trazer um gráfico agora de produção de leite das vacas sadias da propriedade, ou doentes, né, que seria CCS abaixo de 200 mil sadias, e os doentes, aqueles animais acima de 200 mil ao longo da lactação. Então, a gente vê aqui a curva dos animais sadios, né, com CCS menor que 200 mil, e aqui a curva de CCS dos animais acima de 200 mil. A gente pode perceber uma grande diferença em produção de leite, que nesse caso aqui chega a quase 5 litros, 4,5 litros aí de produção, né, a menos por dia, além de outras perdas aqui que a gente vai comentar um pouco ali na frente, mas a concepção desses animais aqui cai 6%. Então, em cada 100 animais que eu insemino, em vez de emprenhar 39, eu vou emprenhar 33. Então, vamos fixar um pouco nesse número aqui, né? 31,4 com 29,6. O cenário atual dessa propriedade é de metade das vacas com CCS abaixo de 200 mil e metade acima de 200 mil. Então, na média de produção, multiplicando os animais aqui, eu vou ter lá 8.160 litros de produção. Qual que é a nossa meta? Que é a meta bastante aceita aí pela literatura. Ter somente 20% dos animais doentes, né? Eu ter 80% de animais sadios. Então, quando eu faço a redistribuição dos animais, pela média de produção, a gente vai alcançar aí uma produção cerca de 400 litros de leite a mais com as vacas saudáveis em relação ao cenário atual. Então, o que o impacto econômico disso, né? Então, eu vou produzir com acréscimo da produção de leite vai ser de 378 litros. Quando eu multiplico esse número
pelos dias que a gente tem no ano, a gente chega a quase 140 mil litros. Então, o acréscimo de receita, coloquei leite aí a 1,50, o cenário antes da elevação dos preços aí, né? Eu venderia 137 mil litros a 200 mil reais, 206 mil reais. Só que eu gastaria aí os 59, 60 centavos lá de custo alimentar por ano, que geraria aí para mim um gasto de 82 mil. 206 mil reais de receita menos o custo, eu vou ter lá um acréscimo de 124 mil litros de leite. Quando eu pego a produção de leite do ano, que é os 8.162 vezes 365, eu irei produzir no ano aí próximo de 3 milhões de litros, 2.979. Dividindo o lucro pela produção, eu tenho um aumento aí, um impacto econômico de 4 centavos por litro de leite causado pela CCS alta na minha propriedade. Então, se você tem CCS alta, 124 mil reais, que vai ser lá o dinheiro que você vai ter na frente, o que você consegue fazer com isso? Você consegue pagar uma CCS individual, consegue fazer um ajuste no ordenha? O que você faz para poder ter esse dinheiro a mais? E como o nosso tema aqui hoje foi leite por hectare, né? Qual o impacto que a mastite vai causar aí no leite por hectare por ano? Então, eu vou ter um aumento aí de 1,25 na média, né? Se a gente conseguir tratar essa alta CCS, que nas 245 vacas que a propriedade tem, que a gente planejou lá no começo, vai gerar aí 306 litros a mais por dia. No ano, nós vamos ter aí 111 mil litros de leite produzidos a mais. Nos 125 hectares, que vai gerar aí 900 litros de leite a mais por hectare por ano. Se eu colocar uma margem de 25 centavos, R$ 223 reais a mais por hectare por ano. Isso aí a gente pode usar na comparação com outras lavouras aí para saber como que a minha atividade está inserida no cenário da minha região. E aqui só um gráfico, a gente recentemente fez aí na fazenda uma coleta de CCS eletrônica de todas as vacas, e no mesmo dia a gente cultivou o rebanho para saber quais que eram as causas aí que poderiam causar o aumento da CCS, né? E a gente vê lá duas bactérias contagiosas, que é o Agalacti e o Aureus, contribuindo grandemente aí para o aumento de CCS. Então, uma das metodologias que a gente tem hoje aí, nas fazendas, né, as culturas on-farm, a gente consegue ter diagnóstico desses agentes e conseguir tratar e até no caso do Agalacti, erradicar eles das propriedades. Então, definido o problema, a gente viu que isso causa impacto na lucratividade, no tanto que eu produzo por hectare por ano, então a gente precisa solucionar isso, né? Então, a gente vai investigando e chegamos aqui num ponto que pode ser o Agalacti, que está contribuindo para esse aumento de CCS. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um plano de ação para a fazenda para a gente conseguir debelar essa CCS alta, né? Esse problema que está afetando a nossa média de leite e está fazendo ela ficar baixa. Então, a gente usa muito isso nas fazendas, todas as fazendas que a gente trabalha, a gente tem esse plano de ação. Então, aqui só um exemplo, né? Uma reunião que a gente fez. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um estudo para implementação de cultura on-farm. Pesquisando as opções disponíveis, um estudo técnico e econômico. Quem? Nesse caso, ficou para mim a tarefa, né? Ela tem início e fim, e a gente sabe se ela foi concluída, atrasada, ou ela está atrasada, ou ela foi concluída de forma atrasada, ou ela foi concluída dentro do tempo, né? Então, isso aqui na fazenda, a gente vai para todos os temas que a gente desenvolve, a gente gera as ações e checa se está sendo feito ou não. Então, a gente vem nas fazendas uma vez por mês, então a gente tem uma forma da gente acompanhar mensalmente a fazenda no dia a dia, o que tem que fazer, pensando lá no nosso objetivo maior, que é ter mais lucratividade, mais litros de leite por hectare por ano. E aqui, para quem o índice IDEAGRE do leite brasileiro é uma ferramenta nova do IDEAGRE que gera comparações entre as propriedades, né? Então, mostra para a gente como que a nossa propriedade está inserida dentro do país e dentro do nosso sistema, na nossa região. Quem quiser conferir mais detalhadamente, é só entrar lá no iilb.com.br. Então, aqui mostrando a faixa de nota geral do índice, né, que vai de 0 a 10, aqui está as fazendas menor que 12, até maior que 6. Como que é a CCS dessas fazendas no tanque,
em relação à nota. Então, a CCS é um indicador que conta muito da eficiência da fazenda. Então, se ela é boa em várias coisas, consequentemente, a CCS dela vai estar boa. Por quê? CCS depende do animal bem nutrido, do animal bem vacinado, de boas condições de manejo, higiene, de uma rotina de ordenha bem feita. Então, geralmente, quando eu tenho esses pontos, normalmente os manejos são bons e as minhas notas do índice vai ser boa e a CCS vai ser menor. Voltando aqui para o nosso diagrama de análise das causas, né? Então, quais outros fatores que podem contribuir aí para a baixa produção de leite? Segundo aqui que a gente elencou como mais importante seria reprodução. Então, vamos falar agora um pouco sobre reprodução, né? Então, o DEL, ele é muito relacionado com a média de leite. Então, que é uma propriedade que em janeiro tinha lá 160 dias de DEL, que é o dias em leite médio que essa fazenda tem, há quanto tempo que suas vacas estão paridas em média. E ao longo do ano isso foi aumentando, chegando lá em 178. Então, a relação com a média, ela é muito forte. Então, a fazenda tinha uma média boa até no começo do ano, em janeiro. Foi ficando com pouca vaca parida e as vacas foram amadurecendo na lactação, produzindo menos leite e chegou lá num pico de negativo de 29,5, né? Até que começaram a parir vacas novamente e esse leite aumentou. Então, como eu gerencio minha reprodução para me ter vacas parindo sempre, né? Para me baixar meu DEL e ter média alta. Então, aqui só uma explicação do que é o DEL, né? Então, o DEL é a soma de todas as vacas em lactação. Aqui eu simulei um período de lactação de 335 dias. Então, se a produção fosse perfeita, todo dia eu teria uma vaca parindo e uma vaca secando, né? Então, faço a soma da vaca que está parida a 1 dia, a 2 dias, a 3, até chegar lá a vaca que está parida a 335. A soma do dia de lactação dividido pelo tanto de vaca vai dar lá o meu DEL médio, que para uma fazenda que tem 335 de período de lactação mais 60 de período seco, que seria o intervalo aí de 13 meses, né, 390 dias, o ideal seria um DEL aí de 168, que seria aproximadamente metade do período de lactação. Só que o intervalo de parto ele tem vários problemas, a gente já discutiu isso aqui em outros webinars, né? Até nos webinars de reprodução a gente pode perceber isso. Ele considera somente vaca prenhe, não avalia novilho, né? Vaca ruim que é ineficiente sai da conta. Então, nós temos uma forma de calcular, de acompanhar a reprodução mensalmente na fazenda, que é a taxa de prenhez. Então, esse número é a multiplicação da taxa de concepção, que é animais prenhes por animais servidos, né? Inseminei 10 vacas, emprenharam 4. Então, minha taxa de concepção 40%, vezes a taxa de serviço, que são os animais servidos sobre os animais aptos. Então, o que é animais aptos? Todos aqueles que estavam aptos a serem inseminados na fazenda, que são os animais que estão liberados já para ser inseminados, acima do período de espera lá voluntário, e aqueles animais que foram inseminados, mas não conceberam. Então, eu falei aqui antes que de cada 10 animais, emprenha 4. Então, ele tem 6 animais que poderiam ser reinseminados e a gente tem que observar o CI deles. A multiplicação desses dois vai me dar lá a taxa de prenhez, que nada mais é de que animais prenhes sobre animais aptos, né? Quando eu multiplico, eu corto os animais servidos. Então, o que realmente importa? Quantos animais prenhes eu consegui fazer na minha fazenda em cima daqueles animais que estavam aptos a serem prenhes. Então, a gente vai trabalhar um pouco esse número agora. Então, hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas aí para aumentar a taxa de serviço. Aqui está o nosso técnico Daniel, lá no Goiás. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é passar o bastão. Então, isso faz aumentar a taxa de serviço, porque a gente passa diariamente o bastão no animal e vai observar que ele foi montado. A partir disso, a gente observa sinais secundários, como muco, vermelhidão da vulva. A gente olha nos relatórios para saber se o animal ia voltar a seguir naqueles períodos. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar aí para aumentar a taxa de serviço. E é um caso que eu vou contar sobre aí sobre como que esse método aumentou a lucratividade na fazenda. A gente tem aí outras ferramentas, né, de aumentar a taxa de serviço. Esse slide foi servido pela Ana Luísa Belli, minha companheira lá de pós-graduação no FMG.
Então, aqui uma metodologia eletrônica aqui de observação de cio, né? Então, aqui o comportamento do animal no dia a dia, ele teve aqui um cio, foi inseminado, e aproximadamente 21 dias depois lá, ele retornou com a atividade dele voltou a ficar alta. A gente percebeu aqui pelo computador que o animal estava em cio e podendo ir lá inseminar ele e aumentar com isso a taxa de serviço animal, que eu talvez não observaria o cio no dia a dia. Então, uma propriedade que a gente trabalha no sul de Minas, ela começou a implementar o método do bastão lá para aumentar a detecção de cio. Então, essa propriedade tinha, no ano de 2019, essa análise minha era só de janeiro a junho, porque é o período que a gente tem fechado agora em 2020. Então, a gente tinha concepção de 37, aumentou um pouquinho a concepção para 39. A gente conseguiu aumentar o serviço de 57 para 71, o que gerou aí uma taxa de prenhez em 2019 de 21, e esse aumento, essa implementação do processo, lá, a gente jogou a taxa aí para 28%. Né? Então, vamos ver qual o impacto que essa metodologia causou no dia a dia da fazenda e na lucratividade. Então, a gente consegue correlacionar a taxa de prenhez com o intervalo entre partos. Então, a taxa da fazenda era 21, então, teoricamente, aqui ela tinha um intervalo de partos aí próximo a 14, a gente conseguiu jogar isso para 28. Então, aqui 21, né, a taxa de prenhez 21, desculpa que era para ser 28, eu escrevi 38. Então, o intervalo de parto é 14, o DEL dessa fazenda aí vai ser de 185, contra o intervalo depois aí da metodologia de 12,6 com DEL aí de 160. Então, mais ou menos um mês e meio, na verdade, de diferença em intervalo entre partos. Então, qual que é o impacto do DEL médio aqui? Né? Então, aqui eu tenho uma vaca, a produção de leite dela a cada mês, até ela chegar aí aos 300 dias. Essa vaca picou aqui aos 60 dias com 50, tem uma persistência de 90% e secou lá próximo a 20 litros com 300 dias. Essa vaca é uma vaca de 33 de média, aproximadamente 10 mil quilos por lactação. Coloquei aqui o preço do leite a 1,60, custo alimentar de 60 centavos. Então, nesse caso, quando eu saí do DEL de 160, de 185 e fui para 160, eu consegui aumentar a produção das minhas vacas aí em 3 litros de leite. Saí de 32, fui para 35. E o que isso me deu lá nas minhas vacas ao longo do ano? Se aumentou 3 litros, eu multiplicando aqui por R$1, vai ser R$3, né? Com a vaca por mês, por conta do arredondamento, vai ser quase R$90. No ano, 300 mil. Quando eu faço a multiplicação do total de leite diário pelo ano, eu tenho 3.400.000 litros por ano. Isso vai me dar aí um retorno de 8 centavos, quase 9 centavos por litro de leite a mais no meu sistema de produção, somente uma metodologia de identificação de cio que fez com que a gente aumentasse as vacas servidas na fazenda. Então, indo lá para o impacto econômico em leite por hectare por ano. Então, aí o acréscimo de quase 3 litros, né, 2,9, multiplicado pelas minhas vacas por dia, 711 litros, por ano, 260 mil litros de leite. Nos meus 125 hectares, eu conseguiria produzir aí 2 mil litros de leite a mais por hectare por ano. Isso é dinheiro entrando na veia, né? Já está tudo pronto. Minha ordenha está pronta, meus coxos estão prontos, minhas vacas estão lá, meus funcionários estão trabalhando. E por uma metodologia que eu usei para aumentar a eficiência, esse retorno vem e vai gerar aí numa margem de 25, quase R$500 a mais por hectare por ano. Então, a gente falou da taxa de serviço, né? Tem fatores que afetam a concepção aqui. Então, nutrição, estresse térmico, período de transição, condições sanitárias, né? Qual que é o calendário de vacina que você faz na fazenda, quais as doenças mais comuns na sua região ou na sua propriedade, por características intrínsecas dela. Então, a gente tem que gerenciar a concepção também. Então, aqui uma tela que a gente usa aí no dia a dia para tentar observar aí a concepção no mês a mês. Então, a gente pode ver aqui o 2019, essa fazenda aqui nas vacas, em 2019, ela teve uma queda muito grande aqui no serviço no mês de fevereiro.
Então, poderiam ser várias causas aqui, né? Então, eu vou clicar aqui somente nesse mês e vou observar o que aconteceu no inseminador. Eu fiquei com a dúvida aqui, o inseminador A é um cara bom, 43%, o B, ele é ruim, 35%. Quando eu clico só no mês de fevereiro, eu consigo observar lá que nesse mês a gente teve 59 registros e o inseminador A teve lá a média de 24, o C e o D foram zerados. Esse aqui, no caso, eram outros motivos aqui, né? Esse aqui era embrião. Então, o que a gente fez? Fizemos uma reciclagem com o inseminador A e, a partir desse momento, a gente voltou a ter taxas boas lá de concepção, por um motivo muito banal, né? Falta de treinamento da mão de obra, ou de reciclagem, ou de motivação. Às vezes o cara estava motivado aqui, alguma coisa aconteceu com ele, e a gente não estava próximo, deixou que isso acontecesse. Então, vários são os motivos que podem fazer você tirar menos leite por hectare por ano. Comentando agora um pouco sobre transição, que é a transição pós-parto, né? Então, muita gente fica só assustado com o custo que a sanidade causa, né? Então, fatores envolvidos lá com medicamento, vacina, higiene de ordenha, exames, né? Aqui, novamente, o benchmark do Reagro, mostrando aí que a gente gasta nas fazendas de confinamento próximo a 7 centavos por litro de leite produzido, enquanto nas de pastejo a gente tem um gasto um pouco maior. Muita gente se liga só nisso, né? A vaca ficou doente, fica preocupado com o medicamento, com a mão de obra que está envolvida ali para aplicar ele. Quando, na verdade, por exemplo, aqui eu usei o exemplo da retenção de placenta, a doença vai fazer com que a vaca também produza menos leite e emprenhe menos. A gente tem aqui 31 de leite nas vacas sem retenção de placenta e 29,8 nas vacas com retenção de placenta. E a concepção aqui, 4 pontos menor, além da perda de prenhez maior. Esse animal vai emprenhar, só que ele vai perder essa prenhez dentro de pouco tempo ali após a confirmação dela como positiva. Qual o impacto disso? Então, eu peguei aqui uma fazenda normal, né, e uma fazenda com retenção. A taxa de concepção na verdade, que é a taxa de concepção de uma fazenda normal e retenção. O que seria uma taxa normal de retenção aqui, né? 5%. Então, quando eu multiplico 5 por 34 e 95 por 38, eu tenho uma concepção real lá na fazenda de quase 38. E numa fazenda problema aí com 40% de retenção, multiplico 40 por 34 e somo com 60 vezes 38, que vai fazer aí minha taxa de concepção cair, consequentemente aumentar o intervalo de parto e cair a média de produção da minha fazenda. Considerando a perda da concepção, que é uma perda futura, mais a perda atual, que é essa aqui que a vaca já está produzindo menos leite, a gente tem aí quase 1 litro de leite por dia. Num rebanho aí com aproximadamente 250 vacas, são 240 litros de leite no dia, quase 90 mil litros de leite no ano. Com um retorno aí diário de 80 centavos, né, de aumento, por ano eu vou ter 70 mil reais, com a produção estimada lá de 2 milhões, 700 e pouco, mais uma oportunidade aí na retenção de placenta de quase de 2,6 centavos por litro de leite de oportunidade, que seria aí os 70 mil reais. Qual que é o impacto disso no hectare? 900 ml por dia, no dia 220 litros por dia, 80 mil litros no ano, que gerariam lá 644 litros a mais por hectare, por conta da retenção de placenta que eu tenho a mais na propriedade, que me dariam lá menos por hectare, 160 reais. E aí a gente pergunta, né? Você anota corretamente a ocorrência de retenção de placenta, cetose, metrite, endometrite, né? Tem ferramenta para isso, para analisar? Muitas dessas doenças aqui estão passando despercebidas aí para a gente. A gente nem... metrite e endometrite, poucas fazendas do Brasil têm um diagnóstico correto disso. Então, qual que é o nível de conhecimento nosso para a gente poder usar isso aí? E desconhecer é uma forma de ignorância que faz a gente perder dinheiro, né? Então, a retenção de placenta é mais fácil de diagnosticar, mas a cetose é uma doença que exige um nível técnico da propriedade um pouco maior, que a gente tem que correr atrás, porque está fazendo a gente perder dinheiro no final do ano aí. Então, a gente tem
novamente o slide da Ana Luísa, que é um monitoramento pós-parto, que mostra que é uma vaca saudável, e outro momento que é uma vaca doente, que está com distocia e metrite. A gente consegue perceber que a movimentação dela antes do parto já é comprometida. A vaca saudável ela vai ter uma queda no momento do parto, mas antes do momento do parto, no pré-parto, ela tem comportamento mais normal do que a vaca doente. Então, isso começa a mostrar para a gente formas, mecanismos de a gente conseguir ter um melhor monitoramento do pós-parto. Ah, mas não sei se pagar a conta. A gente consegue fazer. Qual o leite que perde por cetose, qual o leite que perde por retenção, qual o leite que perde por metrite, endometrite. Então, se a gente diagnosticar isso, conseguir diminuir a incidência dessas doenças no meu sistema, eu consigo pagar, às vezes, o investimento. Então, essa é a forma correta de se avaliar o investimento na propriedade, né? Não só aqui nesse caso, mas como em tudo, né? Todos os outros setores. O que esse investimento vai dar de leite a mais para mim por hectare por ano? O que vai aumentar na média de minhas vacas? Então, avalie investimento utilizando números zootécnicos. Novamente, aí, gerando o plano de ação. Então, como que eu faço para diminuir a retenção? Já sabidamente aí, e diminuir outras doenças pós-parto. A dieta cetogênica, ela consegue diminuir doenças pós-parto. Então, vou chegar lá na fazenda, vamos implementar a dieta, vamos comprar pH-metro, vamos deixar alguém responsável por isso, vamos pôr data e vamos acompanhar se isso foi concluído ou não. Por quê? Porque precisa de acompanhamento, porque eu sei que isso gera resultado. Então, novamente, aqui trazendo o número do índice, né? Agora o índice 6, que saiu fresquinho aí agora há pouco tempo. Estou mostrando aqui as propriedades, a mortalidade de vacas nas propriedades do índice, né? A gente tem aí 940 propriedades que estão assim distribuídas. Então, nessas fazendas aqui, 161, a mortalidade de vaca acima de 10. Entre 7,5% e 10%, 150 propriedades. O que a literatura fala para a gente? Que tem que ter menos de 5% de morte. Então, se a gente considerar aqui do 5 para mais, a gente tem 52% das fazendas do índice IDH brasileiro, que teoricamente são fazendas bem desenvolvidas, morrendo muito mais vaca do que a literatura fala que é aceitável, né? Por quê? A vaca morre aonde? Mais na transição, no pós-parto, né? Então, vamos monitorar para além de ter mais leite, eu ter mais vaca viva e menor descarte. Falamos aí da transição. E uma coisa que parece um pouco distante da média de leite é a recria. Então, a recria também causa impacto e a gente vai entender agora um pouco melhor como. Então, recria. Então, esse número aqui é um número obtido de 98 mil lactações das fazendas que são assistidas aí pela equipe Reagro. Isso não tem muito suor nele, tem muito trabalho de anos aí, a gente, nas fazendas, olhando a anotação, olhando o número. Então, dessas lactações, a gente tem os graus de sangue informado aqui e temos as ordens de parto aqui, né? Aproximadamente 48 mil animais de primeira cria, 31 mil animais de segunda cria, assim por diante. No gráfico, a gente mostra qual que é o ganho de peso, qual que é a produção na lactação em 305 dias, relacionado com ganho de peso na desmama. Então, aqui, animais na faixa de 200 gramas, tem produção aí na primeira, segunda, terceira cria de 5 mil. Conforme a gente vai ganhando mais peso a desmama, até chegar lá a 1,2 kg, a produção aumenta para cerca aí de 7.600 litros, né? Mostrando que uma bezerra sadia vai ganhar mais peso e vai produzir muito mais leite do que uma bezerra doente. Isso na literatura já comprova, né? Trouxe aqui um artigo cedido pelo meu amigo José Zambrano, que mostra a pneumonia, a consolidação de áreas aí do pulmão, trazendo um prejuízo de 525 litros a menos na lactação, né? Então, se o animal ganhou menos peso, foi porque ele teve alguma doença e essa doença trouxe uma lesão que foi irreversível no pulmão, no intestino, que fez com que esse animal, na hora que ele fosse exigido lá na lactação, não conseguisse produzir tudo que lhe era fornecido pela sua genética, né? Então, nós falhamos no manejo e não deixamos que a
que a genética se expressasse. Então, aqui outro número da nossa equipe, né? Mostrando outro ponto importantíssimo da recria, né? Os animais parindo aqui com 400 até 700 quilos na primeira cria. E como que isso varia aí ao longo das faixas de peso ao parto. Então, os animais parindo com 400, com 5 mil litros e chegando a produzir lá na faixa dos 9, quando eles parem com maior produção de leite. Esse gráfico aqui a gente está usando somente animais holandeses. E uma propriedade que a gente atende, eu também fui lá e fiz qual que é o impacto do peso ao parto na produção média desse rebanho. Então, a gente teve 6% dos animais parindo aí com entre 450 e 500 quilos. A média de produção deles era 24. Tivemos 45% dos animais parindo entre 500 e 550, com 27 de média. 29 de média nos animais aí de 550 a 600, foram 32%. E animais parindo acima de 17, já mostrando uma tendência negativa na produção de leite, somente 27 litros. O que seria o ideal? Eu peguei aqui os animais, coloquei nas faixas, né? Multipliquei os animais, o número de animais pela produção média e cheguei lá ao número de produção das primíparas dessa propriedade. O que é o ideal? Essa fazenda tem animais com 640 quilos. A recomendação nova que deve vir aí deve ser em torno de 90% o peso ao primeiro parto dos animais na propriedade do rebanho adulto, né? Como essa aqui tinha 640, 90% de 640 é 700 e 576, que estaria aqui nessa faixa, que foi a faixa mais produtiva dessa fazenda, não por coincidência. O que é o perfeito? Que todos os animais meus viessem a parir aí com esse peso, né? E dessem lá os 29 dias de média, que faria que as primíparas produzissem aproximadamente 230 litros de leite a mais. Só que como eu tenho as vacas múltiplas, né, que são as outras 140, isso aí daria um ganho médio para mim, 230 sobre 280, de 800 ml por dia. Voltando à nossa continha lá, o impacto econômico de leite por hectare, 800 ml no dia, quase 200 litros, no ano, 70 mil litros, por hectare, por ano, 570 litros, que daria lá um R$140 de resultado a menos para mim na propriedade. Mostrando agora o número aqui do índice, né? Novamente, agora aqui, ao contrário das vacas, a gente está avaliando a sobrevivência. Então, a literatura fala aí que até um ano a gente tem que ter próximo a 95% dos animais vivos na fazenda, sobreviventes, né? Então, se a gente olhar aqui, esse aqui seria o ideal, entre 95 e 100, nós temos 70% das propriedades fora da indicação científica que é recomendada para sobrevivência de animais da recria até um ano. Então, tem muita coisa para fazer no Brasil, a gente tem que melhorar bastante os indicadores para um dia a gente ser competitivo aí no cenário internacional. Então, a média desse número é 87. A gente tem quase 1.000 fazendas que morrem, em média, 13% dos bezerros até um ano de idade. Das boas fazendas que utilizam o IDEAGRE e utilizam o IDEAGRE de forma coerente, que essas anotações são confiáveis para a gente poder usar nessa metodologia nossa aí, que é o índice. Então, eu vou fazer um compilado aqui, mas eu não sei se isso é válido, né? Eu somar tudo, porque está tudo dentro de um contexto. Mas eu vou somar aqui só para a gente ver o montante. Então, quando eu somo todas as oportunidades em cada sistema, aí eu tenho acima de 4.000 litros produzidos a menos no hectare, se eu for atacar cada área dessas aí. Olhando aqui nosso primeiro gráfico lá da apresentação, então, eu conseguiria sair de uma faixa dessas aqui, migrar para outra, aumentando aí minha margem por hectare por ano, se eu trabalhar corretamente aí todos os indicadores. Para finalizar, né, considerações finais, eu trago o mesmo slide também que eu apresentei lá na frente. Então, o que é gestão? Gestão é organizar e monitorar um sistema para que ele alcance os resultados desejados. É entender que grande parte dos problemas
e das dificuldades de alcançar resultados advém do sistema e não das pessoas. E que um bom gestor é aquele que, sabendo disso tudo, estrutura os processos, olha os indicadores e as pessoas para que o resultado seja alcançado. Então, gente, a gente tem tudo na mão aí, a gente tem metodologia, tem ciência, tem animais, a gente tem agricultura boa. A gente precisa organizar e monitorar nosso sistema, olhando processos, indicadores e pessoas para chegar no resultado que a gente planejou lá atrás. O resultado foi planejado lá nos primeiros slides e a gente tem que lutar por ele. E não pode ser algum desvio que vai fazer com que a gente desista facilmente disso. Então, como eu disse lá no começo também, nada resiste ao trabalho, né? E principalmente se ele for bem feito. Então, o que é isso, né? Que a gente comentou ao longo dos slides aí. É a gestão por resultado, né? Primeiro a gente elabora as metas em conjunto. Depois vamos apurar se os resultados foram obtidos ou não. Vamos apresentar, discutir. Se a meta foi atingida, beleza, validamos o procedimento. Você vai ficar fazendo para sempre. Não atingiu? Vamos investigar as causas do problema. Vamos elaborar o plano de ação para apresentar o resultado e discutir de novo. Isso vira um ciclo, que a gente chama aí no método de gestão de PDCA, que é o planejar, fazer, checar e agir. Então, primeiro, elabore o planejamento, estabeleça os métodos para alcançar as metas propostas, treine e execute o trabalho, verifique os efeitos do trabalho executado, atue no processo em função do resultado. Então, esse ciclo nunca acaba na fazenda. Eu vou estar sempre planejando, sempre fazendo, sempre checando, sempre agindo. Resultado foi bom? Beleza. Vamos checar de novo e vamos fixar esse manejo na fazenda. Não foi? Planeja, faz, cheque e age. Então, é o ciclo. A gente chama ciclo do PDCA. E, além disso, nós acreditamos fortemente que a gente tem que ter 3 pilares dentro de uma fazenda. O primeiro são as ferramentas gerenciais, né? Isso que eu mostrei, o plano de ação, o PDCA, a análise de causas lá, né? As ferramentas que vão ajudar a gente a obter os índices zootécnicos para poder ter isso mais fácil, uma forma mais fácil de gerenciar. Tem que ter o conhecimento técnico, porque sem isso a gente não consegue olhar os números que a gente está gerando e tomar decisões acertadas. E também tem que ter liderança. Uma fazenda sem liderança, ela não consegue está todo mundo no mesmo barco. Se não tiver um líder falando para onde esse barco vai, tiver cada um remando para um lado, com certeza a gente não vai sair do lugar. Então, a liderança, ela é quem impulsiona, ela é quem dá diretrizes, é quem anima as pessoas, quem gera os recursos que a gente tem para obter o resultado desejado, que é, na maioria das vezes, o lucro lá na frente. E para terminar, né, eu deixo essa frase aí do Raul Seixas nessa imagem aí que é lá na minha terra, lá em São Sebastião do Paraíso e Pratápolis, onde a gente foi criado. E a frase do Raul Seixas é essa aí, né, que eu acho que é um pouco do que a gente vive hoje, a frase muito atual, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, os conceitos mudam, as pessoas mudam, as tecnologias mudam e quem muda com elas sobrevive, né? Quem não muda fica para trás. Então, era isso que eu tinha para falar, espero ter contribuído. Fui aí na pinta, né? Então, 8 horas. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode discutir aí daqui a pouco. Bom demais, Matheus. Isso aí, né? É importante também esse compromisso aí com a pontualidade, né? Lembrando que todo mundo aí que está nos assistindo também tem aí os seus outros compromissos, principalmente nesse momento com o descanso e com a família. Mas estão aqui conosco buscando mais informação, compartilhar aí conhecimento e trocar ideias. Bom demais. Parabéns. Pessoal, Matheus, você faz um favor? Você para de compartilhar também para a gente, só para dar sequência aqui. Pessoal, reforçando então a turma de apoio aí, né? O Pedro, que está nos apoiando aí sempre também nos webinars aí, está no nosso bastidor aí, no nosso suporte. Ele já falou aí, mas frisando, perguntas são muito bem-vindas, é isso que enriquece o nosso evento. Então, por favor, quem tiver aí questionamentos, perguntas, que queira aí que o Matheus responda, queira compartilhar aí com o restante da turma, por favor, não deixa de mandar para a gente. Tem uma abazinha aí na sua tela que chama QIA,
de Question and Answers, né? Perguntas e respostas em inglês. Então, vai lá no QIA, escreve a sua dúvida e manda para a gente poder responder. Nós vamos ter um momento comercial rápido aqui, mas ao final desse momento nós já vamos entrar firme nas perguntas. Então, por favor, não deixem de compartilhar aí suas dúvidas e tudo mais conosco. Pessoal, e agora, falando um pouquinho aí dessa questão que nós falamos aí do evento, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos parceiros, né, as empresas que nos apoiam aí sempre nos eventos, e gostaria de fazer um agradecimento especial agora à Calculem. Calculem é uma empresa brasileira formada pela sociedade do Adriano Sedon, né, que já é bastante conhecido hoje no país aí, nos seus projetos, instalações e o trabalho de ambiência e conforto animal. E a empresa nasceu da parceria do Adriano, que inclusive foi o criador aí do primeiro composto no Brasil e do primeiro túnel de vento, com o Dr. Israel Flamenbal, que é um pesquisador conhecido internacionalmente e focado em resfriamento animal, né? Então, ele é uma referência mundial aí, com uma centena de projetos em vários países do mundo, né? Então, o Dr. Israel Flamenbal e o Adriano Sedon fundaram aqui no país a Calculem. E eles têm uma série de serviços, né, que eles gostariam de apresentar para vocês, o que eles podem fazer aí na sua propriedade ou nas propriedades dos seus clientes, e algumas informações interessantes, né, que fazendo alguns ajustes aí no manejo e nas instalações do seu rebanho, em termos de melhora de todo o sistema de resfriamento, eles têm alcançado em alguns clientes aí um incremento próximo de 2.000 quilos de leite a mais por lactação por animal, por vaca. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho fantástico de conforto animal que a Calculem está levando aí para os seus clientes, nas pessoas aí do Adriano Sedon, Flamenbal e da equipe. Então, querem receber uma ligação aí para entender um pouco mais como eles podem te ajudar? Entre em contato, por favor, com a Giane. O contato dela está aí na tela, inclusive, mas eu vou falar para vocês o telefone 35, número 99102-8032. Giane. Não deixe de fazer o contato com ela, ela está à disposição para contar um pouco mais aí do trabalho da Calculem para vocês. E agora eu gostaria de chamar uma grande parceira de trabalho aí do Grupo Reagro e também de todos os webinars leite aí que a gente realiza, que é a Joyce, para falar um pouquinho sobre o 3R Lab, que é o organizador desse evento em conjunto aí com a Faculdade Reagro, com o IDEAGRE e com o grupo. Joyce, fica à vontade. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Agradecer novamente, né, pela participação e agradecer muito ao Matheus pela excelente palestra. Como o Neto comentou, me chamo Joyce, sou comercial do 3R aqui de Chapecó, Santa Catarina. Hoje o laboratório conta com dois pontos, né, em Lavras, Minas Gerais e aqui. O laboratório do Grupo Reagro, voltado a análises agropecuárias, então a gente realiza análise de todos os materiais para nutrição animal, silagem, mineral, ração, pré-secado, água e também solos, folha e fertilizantes. Nós estamos disponíveis aqui pelo número 49999926410. Qualquer dúvida, pode chamar aí que a gente está à disposição. E eu gostaria de convidar todo mundo também para seguir as nossas redes sociais lá, o nosso Instagram, @3rlab_laboratório, e o nosso Facebook. Lá a gente posta diariamente novas informações, né, bem bacana, e também todos os webinars e eventos que o 3R Lab e o Grupo Reagro participam. Neto, muito obrigada. Nada, Joyce, que isso, sempre um prazer trabalhar juntos aí. Bom, pessoal, agora eu gostaria de falar rapidamente para vocês de algumas oportunidades que a gente tem da Faculdade Reagro. Nós estamos aí em fase de contatos e formação de turma da 4ª turma online, será a 43ª turma da pós em pecuária de leite, a 4ª turma online. Ela terá início no próximo dia 13 de outubro. Então, quem é agrônomo, veterinário, zootecnista ou produtor de leite com formação de nível superior, é uma excelente oportunidade de você aprofundar os seus conhecimentos na área de produção de gado de leite,
manejo, planejamento da atividade, gerenciamento, todos esses pontos que o Matheus falou muito bem aí, né, da gestão por indicadores e o impacto que isso tem na lucratividade da atividade, serão aprofundados e extremamente discutidos aí nessa pós online. O curso é 100% online, ou seja, no momento que a gente está vivendo hoje, você vai poder fazer na segurança aí da sua casa ou do local aí do seu trabalho, e reduzindo, com certeza, as principais despesas aí ligadas a deslocamento, eventualmente hospedagem, né, que estão ligadas aí aos cursos normais que a gente participa. Então, você vai ter essa oportunidade de trocar ideias muito boas e aprofundar no conhecimento de produção de gado de leite. Você, agrônomo, veterinário, zootecnista ou produtor de leite formado, não deixe de participar da 4ª turma online, a 43ª turma da pós-graduação em pecuária leiteira do Reagro. Aproveito a oportunidade para falar do nosso grupo de Telegram, onde a gente normalmente disponibiliza condições especiais dos cursos. A gente também leva notícias de todos os próximos webinars que a gente vai realizar, de todos os eventos do Grupo Reagro, artigos interessantes relacionados à pecuária de leite. Então, o nosso grupo de Telegram do leite, o link está sendo disponibilizado aí no chat. Veja agora, entre, faça parte conosco dessa comunidade de conhecimento que hoje já reúne mais de 1.200 pessoas que atuam na atividade leiteira de alguma forma, produtores, consultores, enfim, participe lá conosco. E para mais informações do curso de pós em pecuária de leite e dos outros cursos do Reagro, a Ludmila está agora de plantão à sua espera aí do seu contato no telefone 31 99 316 2729. 31 99 316 2729. Não deixem de ligar para a Lud. E nós temos, além da pós-graduação em pecuária de leite, uma série de outros cursos direcionados aos profissionais que atuam na atividade leiteira. Então, nós temos um curso de grande sucesso do Reagro, com mais de 64 turmas já formadas, que é o curso de gestão na pecuária de leite. Nós temos hoje 2 opções. Você que prefere o curso presencial, tete a tete, enfim, a troca de experiências ali olho no olho, nós temos 6 turmas disponíveis desse curso nas principais regiões leiteiras do país. Só na região Nordeste, estou vendo muita gente aí da região Nordeste participando conosco, nós temos o curso de gestão da pecuária leiteira em Salvador, Quixeramobim, em Campina Grande. Não deixem de participar conosco, de buscar informações com a Ludmila nos contatos aí que eu já falei. Além disso, a turma que está aí na região Centro-Oeste, Goiânia, vamos iniciar uma turma presencial desse curso em Goiânia. Se Deus quiser, está chegando a hora aí. Estamos aguardando aí a liberação das autoridades, mas caso a gente não consiga iniciar agora no finalzinho de agosto, a gente vai ajustar para início em setembro, outubro e vamos dar sequência. Só depender das autoridades aí com relação aos cuidados do Covid. E temos uma turma também em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais aí o estado do leite, então você que é produtor de leite em Minas, não deixa de participar conosco da turma em Belo Horizonte, centralizada aí no estado. E temos também uma turma para atender a região sul, no município de Chapecó, oeste de Santa Catarina, terra do leite ali da região sul ali, né? Então, tem aí uma turma também do curso de gestão da pecuária de leite. Este curso é de capacitação. Você não precisa ser formado para participar. Se você é produtor de leite, se você trabalha numa propriedade ou num tambo, né, como a turma fala lá na região sul, é uma excelente oportunidade para fazer um curso que vai agregar demais com informações, ferramentas e conhecimento na área de manejo e na gestão da atividade leiteira. Tá? E além disso, além dessas 6 turmas divididas aí nas principais regiões de leite, eu gostaria de ressaltar a turma online. Essa turma online está começando esta semana, as últimas vagas estão disponíveis, nós estamos com mais de 100 pessoas participando dessa turma online. A base é videoaulas gravadas e videoconferências ao vivo, discutindo em altíssimo nível manejo e gestão da atividade leiteira. Então, a turma está começando essa semana, as inscrições são possíveis até o dia 27, segunda-feira da semana que vem. Não deixem de participar. Mais informações com a Ludmila no 31 99 316 2729, ok? Bom, pessoal, e já aproveito para convidá-los para o próximo webinar leite que nós vamos ter, né, no mês de agosto, dia 20 de agosto,
também a partir das 7 horas, esse é o mesmo bate-horário aí, às 7 horas da noite, nós vamos ter um webinar com a presença da professora Fernanda Ferreira, que é professora hoje na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, tratando do seguinte tema: vale a pena investir em conforto térmico para vacas leiteiras? Tudo a ver com o trabalho da Calpulem lá, ela vai agregar aí com mais informações, com mais dados econômicos aí também sobre a atividade. Bom, pessoal, era isso. Novamente agradecendo muito aí aos nossos parceiros. Matheus, está na escuta aí de novo? Como é que você está? Fala, Netão, estamos no jeito aqui. Ei, doutor Matheus, eu vou falar, o trem pipocou pergunta para você mesmo aqui, viu? Ixi. Coisa boa. Ah, tá, não tenho dúvida, com certeza vai. E nós vamos iniciar aqui já com algumas dúvidas aí, trocando ideias com a turma, né, Matheus? Um tema que inspira mesmo, muita conversa, muita discussão e muito bacana. Bom demais, parabéns, antes de mais nada, pela escolha do tema e pela excelente apresentação, viu? Bom demais, obrigado, Neto. Tamo junto. Tá, joia. Perfeito. Uma dúvida que surgiu aqui muito interessante, e eu linko com uma outra pergunta que eu já tinha visto aqui. Essa pergunta que eu vou falar é do Alisson, mas lembrando, tiveram outras pessoas que fizeram perguntas nesse mesmo foco. Você poderia comentar um pouco do como comentar sobre a gestão de pessoas nas fazendas que você mostrou os resultados? Quais as metodologias e estratégias que são utilizadas? E vou complementar. Eu acredito que um dos grandes desafios quando a gente fala de gestão por indicadores é a coleta de dados, né, Matheus? Então, como essa coleta é feita, quais os cuidados para que as informações corretas sejam realmente registradas, se minimize os erros de lançamento e por aí vai. Então, essa pergunta tem a ver com a outra aí que eu comentei, que pergunta como que a gente prepara as pessoas para inserir e realizar um trabalho forte aí de gestão por indicadores. Não, bacana demais. Então, gestão de pessoas, a gente acredita, assim, eu não faço gestão de pessoas, a gente faz todo dia, toda hora, né? Então, eu até agora, recentemente, eu fui cliente do Netão, né, Neto? Contratei aí o curso de gestão da pecuária, gestão de pessoas e equipes, que é um curso online que vai ter no Reago, para me poder aprender mais com isso também, né? Então, eu posso falar aí do dia a dia que a gente vive nas fazendas. E, geralmente, as propriedades elas não oferecem as condições que as pessoas necessitam para alcançar os resultados, né? Então, a gente vai em muitas fazendas que o cara não tem uma moradia boa, não tem um transporte adequado para ir para a fazenda, não tem atendido ali um horário de almoço, um lugar para que ele possa almoçar. Então, a premissa básica aí, né, que tem o tal da pirâmide de Maslow, que eles falam, é atender as necessidades básicas, né? O cara ter uma ferramenta adequada para trabalhar, a gente olhar para ele, se ele está cumprindo a jornada de trabalho, se esse cara, na casa dele, está contente. Então, isso tudo vai influenciar grandemente no resultado da fazenda, né? Então, a gente tem que olhar, primeiramente, a gente vai olhar para isso. Então, como que eu começo a preocupar com pessoas? Vou atender as necessidades básicas delas, né? Então, depois é criar um cargo dela, detalhar mesmo o que ela vai fazer, para quem que ela responde, o porquê que ela faz, né? E respondendo a segunda pergunta do Neto aí, eu acredito que o que faz a gente ter eficiência na coleta é a gente dar notícia para a pessoa. Se não adianta nada eu pedir ela para anotar várias coisas lá durante um mês, se eu não chegar e mostrar para ela que o número que ela anotou está gerando alguma ação, né? Se eu não chegar e olhar e falar, assim, o número que você gerou aqui, o que a gente, tão valioso que ele foi, o que ele gerou de conhecimento para a gente. Se eu não retroalimentar ela, vai parar de anotar, vai ficar ruim e a gente não vai ter tanta firmeza para dar uma decisão. E é difícil, e a gente não consegue de um mês para o outro conseguir implementar todas as anotações que a gente quer na propriedade. Então, é devagar, é na luta. A gente vai, melhora uma, depois a gente vai melhorar outro ponto, e aí hoje a gente tem metodologias muito claras de saber se os dados estão anotados bem, se está anotando ou não, né? Vários dos gráficos que eu mostrei aí fazem parte de um programa que a gente tem de análise, que é o Power BI, que a equipe do Reagro desenvolveu. Então, a gente consegue saber se o que foi lançado no programa está condizente, se é verdade, se tem erro, se não tem, sabe?
Acho que mais ou menos por aí. Positivo, Matheus, muito interessante. Um outro ponto aqui, uma outra dúvida, do Albert Medeiros. Quando falamos de margens cada dia mais apertadas na atividade, o caminho para prosperar é a gestão para produção otimizada e escala, e volume de produção. Nesse cenário, pensando aí nessa tendência, como o pequeno produtor iniciante cresce? Como que ele pode se estruturar para crescer, uma vez que a gente tem vivido aí essas margens cada vez mais apertadas e que a tendência aí é essa produção otimizada e o produtor evoluir para a escala? O que é a sua opinião? Então, eu acredito que o produtor, que o pequeno produtor, ele tem assim, algumas vantagens em relação ao grande produtor. A principal é a mão de obra. Então, o pequeno produtor que conta lá com o apoio de mão de obra familiar, ele não vai ter o custo ali com a mão de obra e vai conseguir aumentar a margem dele um pouco, né? Então, ele tem outras vantagens competitivas. A gente pega um produtor que eu apresentei no gráfico lá, uma fazenda de 7 hectares lá na Serra Gaúcha, o cara consegue tirar 400 litros de leite. Então, ele tem que buscar tecnologias para poder ter altas produções por hectare, né? Então, não é o fato dele ser pequeno, dele produzir pouco leite por dia, que vai fazer dele um produtor ruim. É o fato dele, o que vai fazer dele um produtor bom é ele conseguir usar a tecnologia disponível que ele tem para conseguir altas produtividades e, assim, ele conseguir ganhar muito dinheiro. E quando a gente fala tecnologia, a gente não pode pensar numa coisa muito longe da gente. Por exemplo, um pequeno produtor, o pastejo rotacionado é tecnologia. O cara fazer um pré e um pós-dipping é tecnologia. Então, existem tecnologias de ponta, que vai ser um robô ordenhando uma vaca sem ninguém lá perto dele, e vai ter uma tecnologia que serve para mim. Então, eu acho que a sabedoria está em saber o que é necessário para cada sistema aí crescer. E sempre de olho no objetivo, que é o final lá, que é o lucro, né? Não adianta nada eu ter uma fazenda com todos os índices redondinhos, tudo perfeito, tudo bonito, sendo que eu gasto muito dinheiro para isso e estou ficando pobre, né? Então, a gente tem que olhar bastante para esse lado. Show de bola, Matheus. Aqui outras perguntas aqui que se conectam. Da Ana Luísa aqui, falando, parabéns, te parabenizando pela palestra, falando assim, na sua opinião, qual deve ser uma meta de referência de quantidade de leite produzido por hectare ano para considerarmos uma fazenda eficiente? E aí, uma outra pessoa que complementou, se você quiser, você pode responder essa primeira, mas ele fala aqui, ó, todo leite produzido deve ser considerado nesse indicador de litros por hectare ano, tipo leite de tratamento que será descartado, deve ser considerado ou não. Então, qual seria a metodologia e qual seria um benchmark aí, entendeu? Não, bom demais. Mandar um abraço para os dois, a Ana Luísa que cedeu os slides para mim na palestra, né, tá perguntando, e o Fábio também da PIA, perguntando aí sobre o leite que tem que ser considerado. Ele mesmo. Buenas, falou aqui, buenas, Matheus. Buenas. Abraço, Fábio. Manda um abraço para a turma da PIA aí. Respondendo a Ana Luísa, eu acredito que vai variar muito de região para região. Por exemplo, isso é muito visto na bovinocultura de corte, né? Onde as margens por hectare são pequenas, então eles estão sempre procurando terra barata e estão acabando se distanciando dos grandes centros, né? Perdendo espaço para a agricultura que remunera mais. Então, por que o sul de Minas conseguiu manter bastante da atividade leiteira? Porque tem áreas que não são tão próprias para a agricultura, né? Então, ou é leite ou é café em muitos lugares. Então, naquele contexto, tem uma outra pergunta aí que falou sobre morro também, né? Então, exato. Naquela terra que eu tenho, o que eu consigo fazer? Quanto que eu consigo ganhar naquela terra? Então, eu acho que não tem um padrão. Tem um padrão se você tiver uma fazenda plana do lado de uma fazenda plana que planta soja, e você vai ter que ter de litro de leite por hectare ano ali, o que o cara ganha vezes a sua lucratividade. Então, é uma medida que não serve para o país todo, por exemplo, no Nordeste, no Sertão. No Sertão, provavelmente, grande parte da produção que consegue ter lá é somente leite, né? Então, eu vou comparar com o quê? Aí passa a ser um número menor, aquele que remunera o capital, o valor da terra influencia muito, então não temos aí um valor válido para generalista, né? Respondendo o Fábio, é todo leite produzido sim, Fábio. Leite que vai para casa, leite que vai para as bezerras, leite de mastite que eu jogo fora, porque eu estou medindo aí a minha produtividade, né?
Só que esses outros fatores vão impactar no quê? Lá no lucro. Então, se eu vendo menos leite, minha margem é menor. Então, eu estou produzindo muito leite de hectare por ano, mas não estou ganhando dinheiro porque ele está indo pelo ralo, né? Vamos falar assim. Positivo, Matheus. Tem uma outra pergunta nessa linha aqui que eu vou aproveitar, que é do Luciano Cupari. Tem a ver com a pergunta da Ana. Ele fala assim, partindo das exigências... não, desculpa. É uma outra pergunta dele aqui, ó, que tem a ver. Só um minutinho, deixa eu localizá-la. Tá aqui. Assim como você citou o exemplo da soja aí, eu achei muito ajeitado, né? Quer dizer, eu vou comparar com soja ou com outra atividade, vou, mas na realidade da minha região, né? Porque se eu pegar também o ótimo, né, o campeão de produtividade e querer comparar ali a minha realidade, aí já é bastante complicado. Mas nessa linha ele falou assim, ó, assim como devemos ter soja, por exemplo, uma produtividade mínima de sacas por hectare para ser viável, né, economicamente, óbvio que isso vai depender de custo de produção, enfim, naquela safra e por aí vai. Existe algum índice de referência que podemos adotar em litros de leite por hectare ano para assumirmos que a atividade leiteira também esteja sendo viável? Tem a ver aí um bocadinho com a pergunta da Ana, né? Mas você tem alguma coisa a mais aí para complementar? Bom demais. O Luciano, estou aqui na casa do Diogo, no seu Avelino, apresentando o Ebner daqui. Todo mundo está mandando um abraço aqui da Fazenda para você. O seguinte, assim, fica difícil a gente quantificar, principalmente por a gente não viver esse cenário, né? Eu acredito que tem um mínimo ali que vai ser viável, mas tem vários outros fatores que vão influenciar nisso, né? Se a fazenda está crescendo, não está, se ela está investindo. Então, em algum momento, a gente pode produzir pouco por hectare ano e isso ser aceitável dentro de algo mais complexo e maior, né? Eu só vou ficar devendo, eu acho que eu não consigo responder e talvez seja até inviável de responder essa questão por algumas questões igual que eu comentei antes. Perfeito. O Jean Carlos, aproveitando aí, ele falou, nas fazendas que foram avaliadas no Rio Grande do Sul, qual né, que você falou lá de produção por hectare ano, qual era o sistema de produção, ou pelo menos qual era né, o principal ali vigente naquelas propriedades lá da Piá? Eu imagino que ele está se referindo a isso. Isso, as propriedades lá eram todas de gado holandês, assim, altamente produtivo. Tinha fazendas lá com média acima de 30. E o Rio Grande do Sul é um pouco diferente do restante do país, porque eles conseguem ter lá safra no inverno e no verão, né? Então, a maioria das fazendas, quase a totalidade, tinha silagem de milho plantado no verão e faziam plantio de pastagens de inverno, como aveia, zevém e trevo, no inverno mesmo, né, que servia como pastejo. Então, essas vacas ficavam confinadas, consumindo aí pasto no coxo e silagem no coxo, ou metade das propriedades tinham animais que iam a pastejo no campo. Então, tinha áreas de Tifton, algumas fazendas no verão, e pastava no inverno na terra da silagem, né? E propriedades que ficavam fechadas só consumindo silagem e o pasto ali como suplemento também. Perfeito. A turma está insistindo aqui um pouquinho, viu, Matheus? Eu vou soar meio persistente na pergunta, mas, como diz o outro, é o povo, sou a voz do povo, hein? O Alfredes também aí perguntando, acho que o Alfredes aí, se eu não estou enganado, até nosso aluno da pós-pecuária de leite também, acho que da turma 2. Ele está perguntando assim, qual é a maior produtividade de litros por hectare ano que você já ouviu falar ou que você já vivenciou na sua realidade, em sistemas de pasto e confinamento? E qual seria uma boa meta? Volta a pergunta aí. Isso. Antigamente, assim, algum tempo atrás, o Balde Cheio comentou que tinha um cara no Rio de Janeiro, ele tinha meio hectare, e esse cara conseguia tirar lá, ele tinha 3.000 metros de pasto e 2.000 metros de cana. Ele tinha 6 vacas, conseguia manter elas nesse meio hectare e produzia 120 litros de leite por dia, que daria aí uma coisa aí próxima a 60 mil litros, se eu não me engano. Então, esse foi o que eu vi que a pessoa mediu que deu mais, sabe? E hoje tem as fazendas de confinamento que a gente trabalha que conseguem números entre 30 e 40 mil. Fazendas com 25 tem bastante, sabe? Por aí, assim, tem observado esses valores. E a meta, novamente, aí é o que a gente já tinha respondido. Então, fica bastante difícil de fazer uma meta global, mas sim uma meta aí para a sua região, né? Comparada com as outras atividades que tem aí próximo à sua propriedade.
Positivo. Matheus, uma outra pergunta aqui interessante, a pessoa não se identificou, mas ela fala assim, em uma fazenda que tem uma situação de endividamento crônico, tá? Como seria, ou qual seria a melhor estratégia para acertar o caixa e começar vida nova? Aumentar a média das vacas. Então, procurar aí nos indicadores algumas oportunidades para aumentar a média, né? A gente sempre, quando a gente entra em algumas propriedades, a gente tem experiência, a gente trabalha no Triângulo Mineiro, lá nas fazendas do Scala, que sempre quando a gente consegue aumentar a média rapidamente, isso é dinheiro que entra no caixa, que faz girar, que vai dar gás, vamos falar assim, para você conseguir fazer investimentos pontuais lá que vai aumentar mais ainda a sua produção, né? Então, se você tem um sistema que está altamente endividado, pode ser que também você vai olhar e falar assim, o jeito mais fácil de eu deixar de perder dinheiro é parar com isso aqui, vender e quitar minhas dívidas, né? Só que dependendo, se você tiver um apoio de um técnico, entrar em um dos nossos cursos aí e aprender metodologias que vai fazer você ser mais eficiente, a gente pode reverter esse quadro aí. Mas eu acho que é sempre partindo do básico e indo para o mais complicado, nunca ao contrário. Positivo. Uma outra dúvida aqui, com uma grande competição da agricultura, né, por terras, isso a nível de Brasil hoje, a pressão por altas produtividades por hectare é forte. Só voltando, é pergunta do Rafael Otaviano, Zeferino Silva. Então, de novo, com uma grande competição da agricultura por terras, a pressão por altas produtividades por hectare é forte. Então, o manejo com volumoso proveniente de pastagem, ou seja, o manejo, né, dos animais em pastagem, se torna muito difícil de ser viável financeiramente à empresa? Eu acredito que não, porque a gente tem sistemas a pasto, dependendo da região do país, aí, altamente produtivos, né? A gente vai para as fazendas do Ceará, com irrigação, fazendas na Bahia, fazendas até em Minas Gerais, que tem aí pastos irrigados com altíssimas produtividades, né? Tem fazenda no sul de Minas que no verão a gente consegue pôr 15 cabeças por hectare. Essas vacas com média de 20, então 3 mil litros por hectare ali, né? Por dia, vamos falar assim. Então eu acredito que está muito mais relacionado com a intensidade, né? Com o sistema ser intensivo ou ele ser extensivo. Os sistemas extensivos, cada vez mais vai ficar difícil dele se manter, porque ele remunera pouco o capital que tem investido ali na fazenda. Ajeitado, Matheus. Uma pergunta aqui da Catarine Kelly de Azevedo, te parabenizando também e falando assim, Matheus, gostaria também de saber como iniciar esse trabalho de gestão por indicadores ou por, né, de índices zootécnicos numa fazenda que até então não tinha assistência técnica. Por onde começar? Então, começar anotando o básico mesmo, né? Então, o que é o mais importante da fazenda? É aquilo que ela produz, né? Então, a gente vê muitas pessoas aí que não sabem quantos litros de leite que eles produziram, de quantas vacas, como foi a produção dele na semana passada, como foi no mês passado, como foi no ano passado, né? Então, as pessoas não sabem se estão melhorando, se não estão. E a gente tem que começar do básico, contar com o apoio de uma assistência técnica, de ter lá os 3 pilares, né? Ferramentas gerenciais, liderança e conhecimento técnico. Então, sem isso, um sistema não se mantém de pé. Começar a anotar parto, inseminação, secagem, do básico mesmo. Poucas coisas que a gente anota, a gente consegue já gerar grandes informações, desde que tenhamos o conhecimento adequado aí. Positivo. O Wesley Aragão Menezes disse que foi seu aluno lá no GPL, na capacitação de gestão de pecuária de leite em Aracaju. Ele fez 2 perguntas, eu vou começar aqui pela segunda pergunta dele. Num processo de resfriamento do rebanho, ou seja, de incremento do conforto animal, não em realidade compost ou freestyle, mas pensando mesmo no manejo semi-intensivo em pastagem. Ampliar a sala de ordenha e instalar ventiladores nessa sala. Qual seria a referência de aumento de produção que você espera num rebanho nessa realidade? Ou seja, um rebanho que não está em compost nem freestyle, que está no semi-intensivo a pasto, e se você agregar mais conforto aí na sala de espera
na sala de espera, né? Com ampliação da sala e também instalando ventiladores. O que você imaginaria ou qual referência você passaria aí de aumento de produtividade do rebanho? Ô Neto, assim, a gente já trabalha em fazendas de pastejo também, que a gente tem essas instalações, sabe? De resfriamento com água e vento. Eu posso falar aqui que no verão, que a gente estiver passando aí com a média de 20, vamos supor, em alguns momentos esse sistema quebrou ou teve algum impedimento de água, é fácil de cair 2 litros, 2 litros e meio aí só por conta do resfriamento, sabe? Então, o resfriamento é extremamente importante, principalmente nesse sistema mais desafiador são os sistemas sem instalação, né? Então, isso eu acho que não sei se eu respondi, acho que no próximo webinar do Fernando ela vai conseguir quantificar isso melhor, talvez. Mas o que eu vivi de experiência foi isso. Positivo. 2 perguntas aqui que se ligam, também bem interessantes. Como priorizar as ações frente à limitação de orçamento? Em relação às ferramentas e estratégias aí de abordagem do produtor, algumas ações geram muito impacto, mas demoram retorno. E aí, tentando clarear um pouco mais o que é a dúvida, porque eu acho que tem a ver, essa é uma pergunta do Expedito Neto, que tem a ver com a do Alfreds aqui. Qual indicador ou indicadores, né, tem mais impacto no bolso do produtor, né? Como você trabalharia isso num cenário de limitação de orçamento para fazer algumas mudanças aí? Bom demais. Um abraço ao Expedito, nosso companheiro lá do Sebrae. Então, acho que o olhar técnico nesse momento aí de definir o que fazer conta muito, sabe? Então, a gente vai ter que se nortear aí, com certeza, por indicadores para saber onde o gargalo é maior. E já respondendo a outra pergunta, eu acredito que a reprodução, talvez, como a gente viu até no webinar, né, foi o que mais gerou impacto lá por hectare, seja o indicador mais importante para rodar a fazenda, sabe? Se eu não tiver uma reprodução boa, não tem vaca parindo, eu posso ter a melhor nutrição do mundo, que o meu DEL alto, eu não vou conseguir aleitar a vaca. Então, talvez seja por aí, por esse caminho da reprodução, talvez seja o mais importante. Só que a gente a fazenda é muito complexa, né? A qualidade do leite influencia a reprodução, a nutrição influencia a reprodução. Então, talvez seja difícil a gente começar um trabalho pontualmente, mas eu daria principal atenção para os índices reprodutivos no começo. E respondendo o Expedito, eu acho que sim, é o olho do técnico mesmo ali, sabe? Eu, no começo de trabalho, eu sempre tento evitar grandes investimentos. Só vou fazer com o que tem aqui girar. Vão tentar otimizar a fazenda para com que ela está investida aqui eu consiga mais dinheiro. Então, nesse caminho aí, com certeza, vão surgir as coisas que mais incomodam aí e será facilmente direcionado nesse momento. Bacana, Matheus. Estamos caminhando aqui para o finalmente também. A gente busca sempre deixar aí pelo menos uma meia hora, né, para as dúvidas, discussão das dúvidas e perguntas. Então já estamos nos aproximando aí desse limite, tirando o nosso momento comercial. Mais uma vez agradecer a todos que estão participando conosco aí. A gente está conseguindo manter uma audiência bastante boa aí. Tivemos pico aí de quase 420 participantes no nosso evento e estamos aí com próximo aí de 200 pessoas nesse momento. Então, muito obrigado a vocês aí que estão nos prestigiando, a todos que participaram e vocês que estão nos prestigiando aí até o momento. A gestão à vista, muitas vezes com um simples quadro de anotação e comunicação, seria uma ferramenta eficaz na gestão a partir de indicadores? O que você acha? Eu acho que demais. Pergunta do Nauto Martins. Acho demais, assim, tem relacionado com aquela outra resposta, né? Se a gente não comunicar quem está fazendo, como que o resultado dele está, fica muito difícil de a gente conseguir que tenha padrão na qualidade dos dados e de tomar a decisão, né? Novamente, o exemplo do barco lá, o líder tem que estar monitorando a equipe e comunicando para a equipe como que os resultados estão acontecendo. E uma forma muito fácil de fazer isso é com gestão à vista. Eu acho que fundamental. Fantástico. Matheus, tem uma pergunta aqui que está relacionada aí com aquela questão da mortalidade de bezerros que você cita, inclusive trazendo dados e um alerta interessante que essa mortalidade da recria
na média aí das boas fazendas de leite, das fazendas que estão buscando monitorar e tal, ela é bastante alta, né? Então, a pessoa está perguntando ao que você... qual que seria a principal causa dessa alta mortalidade ou as principais causas? O que você tem visto aí no dia a dia? Netão, cortou um pouco aqui, não escutei. Quais seriam as principais causas dessas altas mortalidades na recria que a gente tem constatado aí nas fazendas brasileiras? Isso aí nós podemos ter um artigo do ILB, se a gente procurar lá no site ilb.com.br, e responde bastante. As duas principais causas de morte até um ano que estão bem equiparadas lá é tristeza parasitária, que vai acontecer de 90 dias até 200, e diarreia, que acontece aí do nascimento até 20 dias de idade, sabe? Eu acredito que as duas são as principais, né? Representa aí cerca de 50% das causas, seguidas por pneumonia. E outras neonatais lá, que envolvem umbigo e tudo mais. São as maiores, né? E a gente teve até um webinar do José aí, acho que mês passado, comentando bastante especificamente sobre essas três doenças aí, né? Positivo. E, Matheus, como última pergunta aí, apesar da gente ter mais algumas, mas pensando já aí no respeito ao tempo mesmo, com relação ao acompanhamento da recria, gestão de indicadores na recria, normalmente como você divide as faixas de peso aí desses animais durante o desenvolvimento, o crescimento, e se você limita o ganho de peso médio diário em alguma das fases? Rogério Rezende, viu a pergunta? No dia a dia de fazenda, a gente trata os animais em 4 grupos, né? Em aleitamento, a gente chama a segunda fase de transição, que seria a fase da tristeza. Depois, pré-IA, e os animais que estão em IA e em reprodução, né? Que seriam a quarta faixa aí. E a gente não tem entendido a fazenda de acordo com o parto, né? Então, os animais são girolando, qual que é o peso do animal adulto? 620 quilos. Então, eu tento traçar uma meta de acordo com a idade do primeiro parto que a fazenda deseja, e a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo aí, né? A gente não tem exagerado os ganhos de peso, apesar de que agora cada vez mais as recrias estão fechadas, né, nas instalações, e inevitavelmente no nível de comida, de forragem que a fazenda consegue fazer, a gente vai engordar os animais muito, e aí os animais vão acabar engordando, né? Mas antes do peso, é muito preferível monitorar o score desse animal. Então eu quero ganhos de massa magra, né? Tanto é que agora no holandês, agora não, né? No holandês americano, eles já acompanham muito a altura também, não é só peso. Então eu quero que o animal ganhe peso e quero que o animal cresça, quero que ele tenha ganho magro. Então para nós é muito importante monitorar mais o score do que o ganho de peso em si, né? Positivo, Matheus. Bom demais, viu? Queria agradecer muito aí a sua participação. Então, assim, eu achei muito positivo. A gente está recebendo aqui também no WhatsApp. Queria agradecer aí o Renê Gradato, da Cotrijal. Ô, Renê, você não estava de férias, não, Renê? O Renê está aí participando conosco. Acho que ele já deve ter voltado e contribuindo também aqui no WhatsApp. Viu? Então, mandando um abraço aí, falando que principalmente aí o tema relacionado à questão do endividamento, né? É um grande desafio, né? Então, como agir aí nessa dívida, reorganizar pagamentos, diminuir pagamentos de juros, etc. Então, tá registrado aqui, viu, Renê? Obrigado pela participação e pelo prestígio, a turma da Cotrijal aí sempre conosco. E realmente parabenizar, viu, Matheus, aí pela ótima apresentação. Queria abrir aí as suas palavras finais, os seus agradecimentos e de antemão agradecer a todo mundo aí que participou conosco, viu? Mas, por favor, antes do encerramento aí, queria te passar a palavra novamente aí para os seus comentários finais e agradecimentos também. Não, acho que mais é agradecer aí a presença de todo mundo, né? A gente está aí no final das perguntas com um público aí de quase 200 pessoas. É bastante legal ver que a turma tem interesse sobre o tema, que quer melhorar a atividade leiteira no país, né? E eu acho que não tem outro caminho a não ser buscar conhecimento, tentar melhorar, saber se a sua propriedade está dentro do normal ou não.
E só assim que a gente vai conseguir fazer uma pecuária de leite eficiente no país para poder exportar, para poder gerar divisa e gerar emprego e muita qualidade de vida para todo mundo que trabalha, né? E qualidade de vida é importante demais, porque se a gente trabalha para ter ela mesmo, né? Então, muito obrigado a todo mundo e participem aí dos próximos webinars aí que vão ter. O próximo da Fernanda, ela tive a oportunidade de ser orientada no mestrado, foi minha orientadora, e tenho certeza que vai ser um grande debate aí sobre o tema, que ela tem muita informação lá na Califórnia para poder mostrar para a gente. Bacana demais, Matheus, muito obrigado, agradecer a todos os presentes, novamente reforçar o agradecimento aos nossos parceiros, né? Ao Grupo Reagro, as empresas do grupo que sempre estão aí agarradas, fazendo acontecer, pessoal do 3R Lab, Ideagri, a turma da consultoria do Reagro e da faculdade também. Agradecer os nossos parceiros aí, a Calculem, Abra Leite, Leite Integral, que sempre nos apoiam em todos os eventos aí do grupo também. E estamos firme. Muito obrigado. Ó, o Luiz Suinê está aí, mandando um abraço para a gente. Globo não, tô fora, Luiz. Um abraço para você, Luizão. Oi, pode falar, Matheus. Comentar para a turma aí nos seguir nas redes sociais, a Reagro, Agronegócio e Reagro Leite. Top de linha, muito bem lembrado. E como você falou aí também, o próximo webinar com a professora Fernanda vai ser show de bola, um tema fantástico aí, muito em discussão, né? Que é o resfriamento, que é o conforto dos animais leiteiros. Então, próximo dia 20 de agosto, a partir das 19 horas. Então, não percam, contamos com a participação de todos. Mais uma vez aí, obrigado, fiquem com Deus, um abraço.